Aí a gente chega na discussão agora que é importante. Quando a neurodiversidade deixa de ser algo neutro e passa a ser algo incômodo, tá? Que é essa a grande questão. Porque, pô, se você pega lá o Elon Musk, tá lá o cara fazendo foguete, passando na TV e vivendo a vida dele maravilhosa, beleza, né? Não tem problema ali maior, né, gente? Agora, quando você chega em situações como essas que eu coloquei aqui no slide agora, aí você vai ver como a neurodiversidade pode ser incômoda, né? Então, geralmente, né, você vai pegar uma pessoa neurodiversa, e eu não vou falar só aqui de autismo, tá? Mas você pode ter outras circunstâncias aí também, hiperatividade, né? Em outras circunstâncias, aonde essas pessoas geralmente vão ter questionamento sobre realidade, lógica e coerência das coisas, tá? Tem coisas, gente, tem coisas que para os neurotípicos, né, são coisas muito tranquilas, né? Mas eu olhando aqui do meu lado como pessoa com autismo, para mim a lógica ela tem que ser muito reta, muito correta, né? Se a lógica não está correta, se o resultado daquele raciocínio não chega à síntese esperada, eu já vou ver uma falta de coerência ali, eu já vou apontar onde está a falta de coerência. E isso é algo que nós, neurodiversos, fazemos meio que automaticamente, tá? Então, às vezes, isso incomoda, porque às vezes a pessoa neurotípica, ela não está muito preocupada que aquilo seja exatamente dentro da lógica, né? Às vezes ela só está conversando, ela está batendo papo, ela não está muito preocupada se aquilo chega naquela conclusão correta e específica, às vezes ela está argumentando, ela não está construindo. E aí você vai estar com uma pessoa neurodiversa e ela vai estar ali questionando você já. Mas peraí, ó, você está falando, olha só, mas e aqui? E essa questão na realidade? Mas ó, você está falando isso, mas isso não tem lógica. Então aí você vê como já começa a criar incômodo, né? Outra coisa, rigidez nos pensamentos e na exigência do cumprimento de regras, que é outra coisa muito presente, né, em pessoas neurodiversas, principalmente pessoas com autismo, tá? Que se apegam, né, em certas ideias, que se apegam nas regras, tá? E que seguem aquilo linearmente, né? Que a coisa tem que acontecer daquele jeito, daquela maneira, tá, pessoal? Isso não acontece, dá problema, né? Aí já pode ter um gatilho, e o gatilho gera, né, toda uma situação de desequilíbrio a partir da quebra, né, daquela linearidade, tá? Quem trabalha com autismo deve estar sabendo mais ou menos o que eu, né, tô falando aqui. Aí, claro, né, a cereja do bolo, que é a dificuldade de interação, né, a ausência de habilidades sociais de interação, rispidez, né, objetividade nas falas, as coisas são muito retas, são muito objetivas, né, quando começa muito da volta, você já está vendo onde vai chegar e você já fala, tá, mas conclui então, você quer concluir isso, né, e a pessoa está tentando explicar, ela quer mostrar o lado dela, porque ela quer colocar, né, coisas ali que, apesar do resultado, influenciaram a partir, né, do ponto de vista dela, e você já está lá na conclusão, entendendo onde ela quer chegar, e você já está ali, tá, mas a conclusão é essa, então, né? Então, aí vejo que tem esse lado, né, que é algo que incomoda os neurotípicos quando você está numa conversa entre, né, uma pessoa neurodiversa e um neurotípico. E essa ausência de empatia, entendimento da condição alheia, um dos testes, né, para avaliar autismo é a questão da empatia, né, essa capacidade de ler o outro, de ler o sentimento do outro, né, de tentar entender o que o outro está passando, é uma grande dificuldade também, né, e que é uma característica, tá, presente, e que por vezes afasta mesmo, tá, afasta a inteligência, né, da pessoa que está conversando, ela olha e fala, não, mas pô, essa pessoa é muito chata, essa pessoa é muito fechada, né, essa pessoa não sorri, essa pessoa, né, conto piada para ela, nem abre o sorriso, mas é que às vezes aquilo não está fazendo sentido mesmo, né, para a pessoa que está recebendo, ela não entendeu, ela não tem habilidade social para entender que aquilo ali é uma interação, né, para descontrair, para, né, para deixar o vínculo mais leve, mas ela não está percebendo isso. Pensamentos diferentes, ideias fora do esperado, quebra de padrões e rebeldia, tá, pessoal? Isso aí também é algo que a neurodiversidade traz. Não estou dizendo que isso é negativo, tá, gente? Nem quero colocar essas coisas aqui como negativo, mas são coisas que podem incomodar quando você está interagindo com uma pessoa neurotípica, tá? Porque ela vai estar, talvez, né,
olhando as coisas por um outro ponto de vista, tá? Tentando raciocinar por um outro ponto de vista, e por vezes não vai aceitar os padrões, né? Ela não vai entender os padrões. Então, assim, gente, por exemplo, eu sou um ser da madrugada, tá? Eu nunca entendi a necessidade das pessoas acordarem de manhã, eu nunca entendi. Né? Eu sempre olho assim e falo, mas por que tem que ser tudo de manhã? Né? Eu tenho reunião na universidade, marco tudo de manhã. Eu falo assim, mas por que de manhã? Não pode ser à tarde, pelo menos? Porque a gente chega no meio termo, né? Então não precisa ser à noite, mas também não precisa ser de manhã. E aí fica muito difícil, porque assim, né? É algo fora do padrão, né? Meus alunos, por exemplo, já sabem, né? Correção de trabalho chega para eles de madrugada, né? Nas 3 horas da manhã, estou chegando correção de trabalho para eles. Mas é porque eu funciono assim, né? E além de funcionar dessa maneira diferente, né? De ser um ser da noite, a noite também é um silêncio, né? Não tem um barulho, né? Que incomoda bastante pessoas com autismo, né? Os ruídos são reduzidos, fica um silêncio, fica uma paz, né? E essa paz permite que a produtividade seja maior. As pessoas não acabam entendendo isso, né? Eu tipo falo, tá, mas você é preguiçoso, você quer dormir até meio-dia, né? Entenderam, pessoal? Aí já começa a dar problema. E aí a questão que a gente, né, que eu acho que traz o autismo de alto desempenho, que é a fixação em assuntos de hiperfoco, né? Rotinas próprias, excentricidades e alienação a assuntos outros, né? Então, você vai pegar uma pessoa, né, com hiperfoco, com hiperdotação, ela vai querer falar só do que está no hiperfoco dela. Então, aí, às vezes, né, está numa conversa social que as pessoas querem conversar de várias coisas para ter um papo, relaxar, e a pessoa está querendo falar só do que está no hiperfoco dela. Ela só consegue conversar do que está no hiperfoco dela. Porque ela está ali, ela está, entendeu, gente? É como se fosse uma obsessão. Ela está focada, ela está aprofundada naquilo, né? Ela está vivenciando aquele assunto, né, de uma maneira, assim, integrada, né? Aquilo faz parte dela naquele momento. Uma das coisas que eu acho mais difícil, eu tenho visto, é quando o hiperfoco é alguém, tá? Quando a pessoa vai lá, consegue ter um relacionamento, e aí ela hiperfoca na pessoa, né? E fica muito complicado do relacionamento persistir nesses casos, né? Porque aquilo passa a ser uma obsessão, né? Não que vai ter decorrências, né, graves, mas, por exemplo, né, a pessoa com autismo vai ficar olhando a pessoa com todos os seus detalhes, vai identificar todos os detalhes, vai identificar todas, né, as coisas, né, tudo que a pessoa fizer, ela vai estar vendo o detalhe da pessoa fazendo, então, às vezes, fica meio sufocante, tá? Pode ser uma coisa, assim, que incomoda. Então, tem que ser trabalhado, né, tem que ser entendido, mas, veja, essas são situações que a neurodiversidade, principalmente as pessoas com autismo, trazem.